Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa história fascinante: a transformação dos Estados Unidos no século XIX. Sabe, é uma jornada de crescimento que impressiona bastante, mas também é cheia de contradições profundas. Eventos que não só moldaram um país do zero praticamente, mas também definiram boa parte da geopolítica global que a gente conhece hoje. Afinal, como é que uma pequena faixa de colônias ali na costa se transformou no quinto maior país do mundo em extensão territorial em pouco mais de um século? É exatamente essa pergunta central que vai guiar a nossa exploração de hoje. É uma ascensão tão rápida, tão meteórica, que meio que desafia a lógica tradicional de como as nações se formam. Então, vale muito a pena entender isso a fundo. Para ter uma ideia da dimensão da coisa, logo depois da independência em 1783, a nação estava literalmente espremida numa faixinha de terra ali no litoral do Oceano Atlântico. Então, para consolidar a autonomia contra aquelas potências europeias gigantes, avançar para o interior e chegar até o imenso Oceano Pacífico deixou de ser só um desejo de expansão. Virou uma verdadeira necessidade geopolítica de sobrevivência e, claro, de projeção de poder para uma república que estava só começando. E para a gente organizar bem como essa transformação colossal aconteceu ao longo de um século, nossa análise vai passar por 5 pontos estruturais. Primeiro, o mito da fronteira. Depois, o destino manifesto. Aí entramos em diplomacia e guerra. Passamos para ouro e a terra e, fechando o ciclo, vamos ver o impacto nos nativos. Ponto 1. O mito da fronteira, a narrativa romantizada do oeste americano. Vamos começar dando uma olhada em como a cultura popular enxergou e vendeu essa fronteira por décadas a fio. É muito curioso notar como a indústria do entretenimento, até hoje, constrói uma narrativa super-heróica e, convenhamos, bem romantizada dessa época. Com todos aqueles filmes e histórias focados na figura do desbravador solitário, enfrentando a natureza selvagem com pura bravura, a cultura pop ajuda a fixar essa ideia de heroísmo absoluto. É uma imagem fortíssima que bate fundo nos ideais de liberdade. Só que, na real, isso simplifica demais uma história que é infinitamente mais complexa, cheia de interesses de Estado, manobras diplomáticas e uma engenharia social gigantesca. Ponto 2. O destino manifesto, a ideologia que impulsionou a expansão. Saindo um pouco desse mito criado por Hollywood, é absolutamente crucial entender o que as pessoas do século XIX realmente pensavam e o que alimentava todo esse movimento. E não tem nada que resuma melhor a mentalidade da época do que o conceito do destino manifesto. A ideia que circulava solta nos jornais e na política era uma convicção quase cega de que os estadunidenses eram predestinados ou até mesmo escolhidos por Deus para levar a civilização de ponta a ponta do continente. Basicamente, era o combustível moral perfeito para justificar aquela marcha implacável rumo ao oeste. A arte e o imaginário da época refletem isso de forma impressionante. Pensa numa figura de um anjo gigante voando, representando a nação e carregando os símbolos máximos do avanço e da racionalidade. Um livro escolar e fios de telégrafo conectando distâncias antes impensáveis. E tem um jogo de luz e sombra bem intencional acontecendo também. Enquanto a expansão americana traz uma luz radiante, as populações indígenas e a vida selvagem são mostradas fugindo ativamente para a escuridão. O próprio ato de tomar terras era enquadrado e justificado, literalmente, como o triunfo inevitável da luz sobre as trevas. Ponto 3. Diplomacia e guerra, a história factual da aquisição territorial. Bom, com a justificativa ideológica muito bem plantada na cabeça das pessoas, a gente muda o foco agora para os mecanismos geopolíticos reais que fizeram essa expansão acontecer na prática. Porque a marcha para o oeste passou longe de ser só um passeio pacífico de famílias em carroças por terras vazias. Na vida real, a expansão resultou de uma teia super complexa e quase sempre agressiva de relações exteriores. A gente está falando de diplomacia calculada, de compras de territórios gigantescos pelo governo e, fatalmente, de muito conflito militar direto e expropriação sistemática. Só para dar uma dimensão da velocidade absurda das coisas, a Louisiana foi comprada da França num estalo, logo em 1803. Depois a Flórida foi adquirida da Espanha em 1819, teve a polêmica anexação do Texas em 1845 e até o Alasca foi comprado do Império Russo lá na frente em 1867. Em questão de poucas décadas, o país ganhou aquele formato continental enorme que a gente conhece hoje, virando o balanço de poder das Américas de cabeça para baixo.
Um momento de virada absoluta rolou na região do Texas. Nos anos 1820, o governo mexicano, que tinha acabado de conquistar a independência da Espanha, deixou colonos americanos entrarem no Texas, mas com regras bem rígidas. Era obrigatório se converter ao catolicismo e a escravidão era expressamente proibida lá. Mas adivinha, os colonos que chegaram simplesmente ignoraram todas essas regras. Essa desobediência acabou virando uma rebelião aberta, resultando na proclamação de independência do Texas em 1836, e foi o estopim de uma guerra brutal que ia reescrever as fronteiras continentais. E o resultado direto desse choque de interesses foi a dura guerra mexicano-americana. É um contraste muito gritante com aquela ideia pacífica e angelical do destino manifesto que a gente falou agora há pouco. Esquece os anjos flutuando com fios de telégrafo, a realidade foi o avanço militar pesado de tropas terrestres, usando força letal de forma muito organizada para subjugar uma nação vizinha. E a conta histórica dessa guerra assusta bastante. Depois da assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848, o México perdeu nada menos que 40% do seu território original. 40%! Essas terras formam hoje estados americanos gigantescos que são pilares da economia moderna deles, tipo a Califórnia, Nevada, Utah e partes do Novo México. E tudo isso foi repassado por uma indenização de só 15 milhões de dólares. Uma verdadeira pechincha perto da riqueza incalculável que aquelas terras começariam a produzir logo em seguida. Rapidamente, essas guerras e tratados fecharam as fronteiras do país de vez. E o grande prêmio de tudo isso? O sonhado acesso às rotas comerciais do Oceano Pacífico. Ligar a nação de costa a costa não só integrou o território geograficamente, mas também escancarou as portas para mercados consumidores massivos e para os grandes portos lá do outro lado do mundo, no Japão e na China. Ponto 4. Ouro e a terra, os motores econômicos da marcha para o oeste. Mas, vamos ser sinceros, ter novas linhas traçadas num mapa não adianta muita coisa se não tiver gente de verdade lá para garantir a posse, certo? Foi aí que a história deu um empurrãozinho impressionante. Bem na época que as fronteiras mudaram, em 1848, descobriram ouro na Califórnia. O resultado? Uma explosão demográfica absurda, a famosa Corrida do Ouro. Em questão de meses, umas 300 mil pessoas vieram de literalmente todos os cantos do planeta. Gente da Europa, da Ásia, da América do Sul e da própria costa leste americana. Todo mundo arriscando a pele em navios ou cruzando o continente, movido pelo sonho meio inebriante do enriquecimento rápido na costa oeste. Mas claro, não dava para depender só de caçadores de ouro. Era preciso criar raízes e montar uma economia sólida e duradoura baseada na agricultura. Para garantir que aquele interior imenso fosse de fato ocupado e controlado, o governo lançou mão de uma jogada ousadíssima, o Homestead Act, ou a Lei da Propriedade Rural, aprovada em 1862, no auge da Guerra Civil. Essa política oferecia nada menos que 160 acres de terra praticamente de graça para qualquer colono adulto que topasse migrar, arar a terra e provar que conseguia manter a fazenda produtiva por 5 anos seguidos. E olha, essa estratégia de dar terra de graça funcionou de um jeito absurdo. No longo prazo, mais de 600 mil colonos e suas famílias conseguiram as escrituras definitivas desses lotes. Essa onda migratória imensa povoou as planícies do meio-oeste num piscar de olhos, criou um mercado interno gigantesco a partir do nada, ergueu cidades inteiras ao longo de ferrovias recém-construídas e impulsionou definitivamente a máquina do capitalismo em todo o continente norte-americano. Ponto 5. O impacto nos nativos. As severas consequências humanas da expansão. E aqui a gente precisa fazer uma pausa importantíssima, porque uma análise histórica só é completa e honesta se olhar de frente para as tragédias humanas que tornaram todo esse processo possível. Os registros históricos são categóricos. Ligar o país de costa a costa cobrou um preço humano incalculável. Aquelas terras vastas e cheias de riquezas minerais e agrícolas não estavam vazias. Elas pertenciam a dezenas de nações e comunidades indígenas que viram seu chão ser sistematicamente expropriado. Populações inteiras foram expulsas na marra de seus lares ancestrais e comunidades inteiras foram dizimadas por constantes conflitos armados e novas doenças. Os sobreviventes foram empurrados e confinados a reservas que, na maioria das vezes, eram terras muito precárias. E o mais duro de constatar é que tudo isso teve total amparo institucional, bancado por leis federais pesadas como a implacável Lei de Remoção dos Índios da década de 1830.
Chegando ao fim da nossa exploração, fica uma pulga atrás da orelha. Quando a gente analisa essa jornada meteórica de um punhado de colônias esparsas até o status de uma superpotência continental, como dá para reconciliar o progresso tecnológico e econômico gigantesco com essa realidade brutal de expropriação e deslocamento em massa? Equilibrar esses dois lados da balança é um exercício incrivelmente desafiador, mas absolutamente indispensável para quem quer entender de verdade as bases do mundo em que a gente vive hoje. Fica o convite para continuarmos mergulhando nos registros históricos, porque entender as sombras e as luzes do passado é a melhor ferramenta que a gente tem para compreender o nosso presente. Um abraço e até a próxima análise.